É isso aí, nação, chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão, né? E Everton Ribeiro que está se transferindo para o futebol do Bahia, né? Vai ser jogador do Bahia nas próximas temporadas, né? E a repercussão está grande com relação a esse não acerto com o Flamengo, né? O Flamengo chegou até a oferecer uma proposta de renovação para o craque camisa 7, só que ele não aceitou. E o jornalista Mauro César Pereira soltou o verbo com relação a tudo isso que aconteceu nos últimos meses relacionado a essa renovação de Everton Ribeiro. Fla foi até legal com Everton Ribeiro, Mauro César não faria nem proposta. Mauro César Pereira definiu no UOL Sports como natural a saída de Everton Ribeiro do Flamengo. O colunista afirmou que o clube foi correto na negociação e fez até uma boa proposta de renovação, que ele não faria. O meia, a caminho do Bahia, deixa o rubro-negro como um dos ícones da era vitoriosa pós-19. Eu não faria nem proposta, agradeceria e diria tchau. Acho absolutamente natural tudo isso que aconteceu. O Flamengo fez uma proposta e não faria nem proposta. Eu não faria nem proposta. Eu agradeceria e diria tchau. É um jogador já em declínio, vai fazer 35 anos no dia 10 de abril. Já foi reserva no final da temporada passada e com a chegada de Dela Cruz, ele correria o risco de ser reserva do reserva. Se o Tite jogar no 4-3-3, está arriscado o Gerson ir para o banco. A proposta do Flamengo foi até de manter o salário. A proposta do Flamengo foi muito generosa, a proposta foi um salário igual. Outros jogadores renovavam em tempos recentes com redução salarial, porque não tinha mais a mesma importância. Essa condição ele conquistou com o futebol dele, merecidamente, mas há alguns anos, quando fez o último contrato, era mais jovem e tinha outro rendimento físico. Inclusive, o próprio Tite já havia destacado já estava destacando utilizá-lo como um meia ponta, porque ele não tinha mais força para fazer o trabalho de recomposição, ajudando o lateral, e isso ficava bem claro no trabalho do ano passado pelo lado direito. A ideia então seria utilizá-lo como reserva de Arrascaeta. Eu acho um pouco demais. Mesmo com a condição financeira que o clube tem hoje, você tem um reserva não tão caro. E sobre a questão de Gabigol relacionada aí para o Corinthians ou não, né? Mauro César também critica e fala que o craque camisa 10 não vai sair do Flamengo, principalmente porque tem uma multa rescisória muito alta para o futebol brasileiro. Cerca de 100 milhões de reais são os valores que o Corinthians tem que pagar para o Flamengo liberar o atleta. Então isso não vai acontecer. E continuando falando sobre o mercado da bola, né, o Flamengo que está interessado em comprar Evander, né? Já sabe os valores que o time carioca tem que pagar para contratar o atacante. O Flamengo colocou Evander na lista de contratações para a temporada de 2024. O meia está no Portland Timbers dos Estados Unidos e também demonstrou o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Por este motivo, o time norte-americano definiu um valor para negociar o atleta: 8,8 milhões de dólares, cerca de 43 milhões de reais. Conforme informação do jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo sinalizou com a proposta de 7,1 milhões de dólares, cerca de 34 milhões de reais. No entanto, o time norte-americano está irredutível e aceita vender Evander por apenas 43 milhões. Desse modo, o mais querido estuda aumentar a oferta pelo meia. O Evander não voltou no radar, ele só continuou. Nós continuamos monitorando, ele é monitorado nível A. Segundo os scouts do Flamengo, ele já tinha esse nível há 2 anos. Surgiu a oportunidade agora novamente, por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil. Mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores, destacou em entrevista ao GE. Então, o Flamengo definiu uma lista de jogadores que são prioridades para 2024. Além de Evander, o mais querido adicionou Léo Ortiz, Matias Vinha, Juninho Capixaba, o atacante Luiz Henrique do Betis também entrou no radar.
mas o mais querido ficou com o pé atrás para não entrar em leilão pelo atleta, já que o Fluminense e Cruzeiro também interessam ao jogador. Então o Flamengo aí forte e firme no mercado da bola, já fazendo várias propostas aí, principalmente para o lateral esquerdo, né? O Flamengo tem o Felipe Luiz saiu do time, se aposentou e o Flamengo agora precisa de um lateral reserva para ser o substituto de Ayrton Lucas. Então o Flamengo precisa contratar de todas as formas um lateral esquerdo, se vai ser Matias Vinha ou vai ser Juninho Capixaba. Um dos dois deve ser contratado para suprir essa necessidade aí na lateral esquerda. Mateuzinho recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino e não aceitou. O Flamengo chegou a concordar em vender o lateral direito, só que o atleta disse que a prioridade é se manter no futebol brasileiro, de preferência o Flamengo, e só sair para uma possível para jogar apenas no futebol europeu. Não vai aceitar nenhuma proposta do futebol brasileiro. Então o Flamengo ficou de mãos atadas. Ele aceitou, só que o jogador recusou essa proposta. O Flamengo aguarda De La Cruz no dia 6 de janeiro, mais ou menos essa data, para iniciar a questão da apresentação do jogador e o craque já começar a treinar com a camisa do Flamengo. Vai participar de um amistoso nos Estados Unidos e logo na sequência começa o Campeonato Carioca. O Flamengo que não venceu o Carioca nos últimos anos, perdeu para o Fluminense e agora com essa reformulação de elenco, principalmente com a reformulação técnica, da comissão técnica, o Flamengo entra bastante pressionado, até no futebol carioca precisa vencer. É um Flamengo que não venceu nada em 2023, Campeonato Carioca, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil, todos foram títulos perdidos aí nessa temporada de 2023. Então, nesse ano de eleição, o Flamengo está muito pressionado, né? Rodolfo Landim precisa mostrar trabalho nesse último ano do seu mandato. E ainda tem mais essa questão da renovação de Gabigol, que também eu acho que ele não vai querer perder Gabigol nem para um time brasileiro, muito menos para a Europa nesse momento. Gabigol que não aceitou, pediu a renovação de contrato e um bônus de 54 milhões de reais e o Flamengo recusou. Isso aconteceu na temporada passada. E agora, já no início do ano, o Flamengo deve retornar as conversas e renovar com o craque camisa 10, né? Então, Gabigol muito insatisfeito aí, já cogitado para vestir a camisa do Corinthians. O novo presidente do Corinthians já disse que queria ele no seu time nessa próxima temporada. O Flamengo disse que só vendia se fosse pela multa rescisória, que no caso seriam 100 milhões de reais. Então, ninguém se sabe onde Gabigol vai jogar em 2024. Tem contrato com o Flamengo, mas tem esse impasse aí, né? Se o Corinthians apresentar alguns valores próximos ao que o Flamengo está pedindo, pode ser que aconteça aí um acordo entre ambas as equipes. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai conquistar títulos nessa próxima temporada? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.